Bom sábado, boa noite a todos vocês. Eu não me lembro de ter pregado em algum lugar que eu me visse assim de frente, que é interessante, é uma experiência interessante, né? Eu espero que eu não fique assim, tentando me enxergar lá, quero olhar mais para vocês aqui. Eu gosto muito do culto de sexta-noite. Eu morei muito tempo próximo de internato, esse aqui, desde os 6 anos de idade. Então, sexta-feira à noite era costume, quando a família tinha carro, muito bem. Quando não tinha, a pé mesmo, vim lá de perto da rodovia de Mojimirim, a pé até aqui, toda sexta-feira. Depois do culto tinha ensaio do coral infanto-juvenil, que eu cantava ali no coral infanto-juvenil. Deixaram isso, né? Na época tinha pouco aluno, então deixaram. Meus pais cantavam no coral do colégio. O regente era o saudoso pastor Milton César, que me batizou. Então eu gosto desse culto de sexta-noite. Aprendi a maior parte dos hinos no culto de sexta-noite. Nós chegávamos 15 minutos mais cedo, e o professor Edley, depois o professor Gerson Pires, ensinavam hinos diferentes, hinos novos. E eu fui aumentando o repertório dos hinos do Inário. Então eu gosto muito. E quando me convidaram para pregar hoje à noite, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, passei 3 dias assim, angustiado. Né? Porque os alunos já são obrigados a me ouvir a semana inteira. Ainda chega na sexta-feira, tem que ouvir de novo. Chega amanhã, na lição da escola sabatina, vão ouvir de novo. Né? Na segunda-feira, eles me enforcam lá embaixo e pronto, acabou e acaba a história. Né? Overdose de professor de história. Ninguém aguenta. Mas hoje você não veio aqui para me ouvir. Que bom, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E a minha oração nesses dias, depois do convite, foi que Deus pudesse me usar. E não deixasse o professor aparecer, mas que a sua palavra, Jesus Cristo, fosse exaltado. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E nós vamos ler todo o capítulo 16 e um pedaço do 17 também. Porque quanto mais a gente lê a Bíblia, mais inteligente a gente fica, né? E mesmo no sábado, que é dia de descanso, é dia da gente ficar mais inteligente. É só você andar perto de Jesus que você fica mais inteligente. Né? E aqui na minha versão da Bíblia, Mateus 16, no versículo 1, começa assim. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Olha que coisa interessante. Numa leitura rápida, a gente fala assim, lá vem esses fariseus de novo, esses caras eram chatos. Né? Eles não podiam ver Jesus, que eles tinham sempre um motivo. Ao encontrar Jesus, ele sempre tinha uma razão para tentar Jesus, para provocar Jesus, para ver se pegava Jesus em alguma falha, alguma coisa. Só que o mais interessante é que essa pergunta, pelo menos de maneira bem parecida, já tinha sido feita. Esse pedido para que Jesus desse um sinal já tinha sido feito. Se você me acompanhar, em Mateus, no capítulo 12, Mateus 12, você vai encontrar ali os nossos queridos fariseus, chatos como sempre, encontrando Jesus. Versículo 38, você lê ali. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E Jesus respondeu, versículo 39. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, isto é, eu, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha que coisa interessante. Jesus sempre usava a Bíblia para responder. E todas as crianças adventistas conhecem a história de Jonas. E as crianças judias também conheciam a história de Jonas. Todo mundo conhecia a história de Jonas. E quando Jesus disse o seguinte, eu não vou dar sinal nenhum, vocês querem saber se eu sou filho de Deus? Eu não vou dar sinal nenhum para vocês. É o seguinte, aguarda, tenham fé e vocês vão ver. Quando eu morrer, eu vou passar 3 dias sepultado. No 3º dia eu vou ressuscitar. E se você tiver fé para crer, se você tiver o seu coração no lugar correto, você vai entender e vai me aceitar como filho de Deus. Mas hoje eu não vou dar sinal nenhum. Não vou dar sinal nenhum. Então, quando a gente volta ao capítulo 16, a gente fica ali assustado por um pequeno detalhe.
Os fariseus eram inimigos dos saduceus. E os saduceus eram inimigos dos fariseus. E agora eles estavam o quê? Juntos. Gente, quando os inimigos se juntam é porque a coisa está feia. Entendeu? E agora fariseus e saduceus se juntaram. E o interessante é que é o seguinte, os fariseus ficaram com raiva daquela história de sinal de Jonas. Eles não gostaram daquela história de sinal de Jonas. E eles agora se juntaram com os saduceus porque os saduceus não acreditavam em ressurreição. E os saduceus eram muito influenciados pelo pensamento grego, eram bons debatedores. Olha assim, saduceus, vem cá, nos ajuda aqui. Quando Jesus falar novamente essa história de ressurreição, vocês caem em cima com os melhores argumentos que vocês têm contra a ressurreição. Então agora os dois estavam juntos, fariseus e saduceus. E Jesus, versículo 2 do capítulo 16, responde: chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais do tempo? É interessante, né? Às vezes a gente gasta tanto tempo estudando assim a economia, estudando a política, estudando a administração, estudando a matemática, que a gente se acha muito inteligente, mas a gente não consegue discernir a palavra de Deus. A gente não consegue compreender os mistérios da palavra de Deus. E aqueles homens eram muito entendidos, conseguiam até prever o tempo, né? Olha que coisa, hoje vai fazer tempestade, amanhã vai ser um tempo bom, mas eles não conseguiam compreender as profecias. Jesus, no versículo 4, repete o que ele tinha dito antes. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Olha que coisa interessante. Jesus, às vezes, não gostava muito de perder tempo com pessoas que não estão afim de nada. Jesus tinha mais o que fazer. Só que, quando Jesus se retira, algo de ruim começou a acontecer no coração dos discípulos. Os discípulos começaram a pensar assim, por que Jesus não deu logo um sinal e não acabou com esse negócio? Não é? Eu, quando era criança, às vezes eu ficava pensando assim, por que Deus não coloca logo os 10 mandamentos lá nas nuvens, assim, e todo mundo, esses vizinhos aqui que meu pai dava estudo bíblico, vão se converter de uma vez por todas? Porque toda semana eu era obrigado a carregar projetor com, né, videozinhos lá, daqueles de slide, né, e meu irmão carregava a sonata, que era pesada, e eu carregava o pacote de estudos bíblicos, e minha mãe carregava um pão com suco para levar para a casa das pessoas, e aquele povo não se convertia de jeito nenhum, e eu ficava irritado com aquilo, porque chegava à noite, eu cansado, meu pai, vamos lá para o sítio, lá não sei na onde, a gente ia a pé. E eles iam aceitando, mas quando chegava num ponto, dízimo, sábado, alguma coisa, não aceitavam mais. Aí eu ficava pensando, por que Deus já não mostra logo esse negócio? E não acaba com essa dúvida. E os discípulos começaram a pensar a mesma coisa. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Jesus continua dizendo, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, depois que Jesus discorreu sobre isso, versículo 12, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Qual era a doutrina dos fariseus e saduceus? Dúvida. Dúvida. Eles queriam que Jesus acabasse com a controvérsia de uma vez por todas. Desce um sinal logo, desce um raio, queima esse povo incrédulo. Abre lá no céu, assim, um lugar maravilhoso, com um halo de luz e coloca os 10 mandamentos. E nós, adventistas, vamos rir dos outros. Ah, tá vendo? Bem que a gente falou, os 10 mandamentos ainda estão valendo.
Só que quando Deus não age dessa forma, quem não quer exercer a sua fé pela palavra, nem que milagre aconteça, vai crer em Deus. Jesus já tinha dito, tendes as leis, os profetas, se vocês não ouvem os profetas, nem que um morto ressuscite, vocês vão crer. Nem que um morto ressuscite. Porque fé baseada em visões, em coisas espetaculosas, não é fé. É embriaguez. A fé é firmada no estudo da palavra de Deus, no conhecimento da sua vontade expressa na Bíblia. É assim que a gente desenvolve a fé. E cada prova vencida, a fé aumenta. E você tem o respaldo na palavra de Deus. Então não adianta esperar milagres, coisas espetaculosas, porque isso até o diabo sabe fazer. E os discípulos pensaram, poxa, se Jesus não fez, será que Jesus não tem esse poder todo? Se Jesus não respondeu, Jesus perdeu essa. Será que Jesus não é aquele que nós esperávamos? Sabe, os judeus compreendiam muito bem o que significava o fermento. Desde a saída do Egito, eles aprenderam que lá, durante a semana da Páscoa, durante vários dias, não poderia ter fermento em casa, porque o fermento era o símbolo do pecado. O pecado nunca aparece para a gente assim, ó, de uma vez. O pecado sempre chega devagarzinho. Bem devagarzinho. Sempre assim, da forma mais agradável e aparentemente inocente. O fermento, uma coisa bem pequenininha, é colocado dentro da massa, e aquilo vai fermentando, vai levedando, vai espalhando, né, a sua influência por toda a massa. E a dúvida não é exatamente o passo para o aprendizado. O passo para o aprendizado é desejo de aprender. Quando você quer aprender, você dá um passo para frente do aprendizado. Quando você duvida, você dá um passo para a rejeição. E aqueles discípulos começaram a alimentar dúvidas. E Jesus agora os repreendeu, dizendo, vocês estão preocupados achando que eu estou ligando para pão. Vocês acham que eu vivo para pão, eu estou preocupado com comida. Eu não estou preocupado com comida, meus queridos. A minha preocupação é com as besteiras que aqueles homens estão falando. E essas besteiras estão começando a fermentar o coração e a disposição de vocês. Jesus estava preocupado porque a influência dos fariseus e saduceus era uma influência muito forte. Uma influência corruptora, uma influência perniciosa. E quando as pessoas estão bombardeadas de muito trabalho, de muita preocupação, é hora de você tirar um descanso, entende? É hora de você tirar um descanso. E Jesus percebeu que aquele momento era o momento dele pegar a sua classe, pegar o seu grupo, pegar a sua escola, né, terceiro ano. Depois de 3 anos se matando de estudar, chega a hora da excursão, né? Chega a hora da excursão. É para dar um relax antes da FUVEST e outras coisas chatas que vêm pela frente. Né? Mas excursão com Jesus é diferente de algumas excursões que a gente vê por aí. Excursão com Jesus é sempre uma oportunidade de aprender mais dele, aprender mais com ele. E Jesus levou os discípulos para um lugar ao norte de Israel, saindo dos domínios da Galileia, próximo a uma das nascentes dos rios, do rio Bânias, que é um dos rios que formam depois com outros o Rio Jordão. Era um lugar de muita idolatria e paganismo. Era um lugar terrível. Por todos os lados haviam templos e altares idólatras, pagãos. E você pensa, poxa vida, Jesus levou o pessoal justo para esse lugar? Oh, mas que excursão é essa, hein? Eu achei que a gente só podia ir em lugar bonzinho. Então Jesus autorizou eu ir num lugar que não presta. Porque Jesus levou os discípulos bem no lugar lá da balada lá. Não, não é verdade. Jesus os levou para que eles vissem por quem eles precisavam trabalhar.
Às vezes a gente se perde dentro da igreja porque tiramos o foco do trabalho e da missão. E aí a gente começa a esquentar banco, e aí começa a surgir as besteiras na cabeça. Não gostei do sermão de hoje. Aquele pastor era mais legal. O programa já está sem graça. E aí começa um monte de lucubrações que não vão levar a nada. Então Jesus os tirou dali, daquela zona de conforto, que estava muito carregada, por sinal, e os levou para um lugar, para um tratamento de choque, para que eles vissem, refletissem sobre a condição que o ser humano se encontra, perdido, longe de Deus. E lá, longe da influência dos sacerdotes, longe da influência dos fariseus, longe da influência dos saduceus, Jesus pregou menos para a multidão e Jesus se preocupou mais com eles. Um tratamento especial e diferenciado. Jesus queria fazer uma grande revelação. Jesus queria declarar-se de uma maneira mais aberta sobre quem ele era e o caráter da sua missão. E, portanto, ele precisava de um tempo a sós com os discípulos. Meus queridos, tudo que Jesus precisa é de um tempo a sós conosco. Como Satanás tem conseguido, com excelentes desculpas, nos fazer perder tempo e não gastarmos tempo com Jesus. E ele inventa tecnologias, e ele inventa trabalho, e ele inventa coisas, até coisas boas, né? Estudo às vezes. E você perde tempo. E Deus simplesmente quer ter um encontro com você. E Jesus levou os discípulos para um lugar meio esquisito, mas era um lugar que eles poderiam ficar em paz. Diz o versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa é uma pergunta muito interessante que Jesus faz para nós nessa noite, nesse início de sábado. O que o mundo está dizendo que Jesus é? O que os seus amigos dizem a respeito de Jesus? O que a sua sala de aula diz a respeito de Jesus? O que o seu quarto diz a respeito de Jesus? E a resposta dos discípulos foi uma resposta muito boa. Não foi uma resposta ruim, não. Foi uma resposta muito boa. E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros ainda dizem Jeremias ou algum dos profetas. Você pensa que isso era pouco? Não era pouco. Ser comparado a João Batista, homem da qual Jesus disse, nenhum outro é maior do que este dos nascidos de mulher. Só um elogio. João Batista foi um baita de um homem, de um profeta, mensageiro de Deus. Preparou o caminho para a chegada do Messias. Batizava, repreendeu Herodes. Era um grande homem, o maior dos nascidos de mulher. Elias foi talvez o profeta mais poderoso do Velho Testamento. E eu gostaria muito de estar lá no Monte Carmelo, no dia daquele combate. Eu só tenho medo de estar lá porque do jeito que eu sou, era capaz de eu estar do lado errado. Então, ainda bem que hoje eu conheço a história de longe, porque hoje eu consigo tomar a decisão mais fácil. Mas Elias enfrentou sozinho 850 profetas e matou todos eles. Como que é legal a gente pensar isso, né? Elias tinha poder. Elias fez chover. Elias fez parar de chover. Tudo pela palavra de Deus. Era amigo de Deus. Poderoso. O maior profeta do Velho Testamento. Jeremias, um reformador. Mas sabe, meus queridos amigos, por melhor que fossem essas referências, por melhor que fossem essas comparações, elas não chegam ao pé do que é Jesus, de quem é Jesus, do que ele representa, qual é o seu papel. Se você deixar para o mundo responder quem é Jesus, eles até podem colocar Jesus num lugar muito bom, mas eles jamais atingirão a resposta que você deve dar.
E é por isso que Jesus continua o diálogo. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus sai do plano social, Jesus sai do plano coletivo, e Jesus vem para o pessoal. Jesus vem para o individual. Sabe, a igreja é extremamente importante, o que a igreja prega a respeito de Jesus é a verdade. Mas se você não construir uma concepção de experiência própria de quem é Jesus, não vai adiantar nada você ouvir doutrinas. Vós, eu. Você, eu. Jesus veio para o individual. E Jesus agora faz uma pergunta direta aos discípulos. Eu não quero saber o que as pessoas dizem a meu respeito agora. Agora eu quero saber o que vocês pensam quem eu sou. E Simão Pedro, sempre Pedro. Simão Pedro disse, versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base da nossa fé. É o credo maior do cristianismo. É a doutrina básica. Jesus é Filho de Deus. É o ungido, Cristo, escolhido, Messias. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e o versículo 17 diz que Jesus respondeu para ele: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de quem ninguém dissessem ser ele o Cristo. Gente, tem elogio melhor? Tem elogio melhor do que você ouvir do próprio Cristo que você é um canal, que você é um instrumento da palavra proferida por Deus? Não tem. Não tem privilégio maior. Naquele momento, Pedro foi tomado pelo Espírito de Deus. E ele fez uma confissão, a confissão inabalável de que Cristo é o Messias, Cristo, Jesus de Nazaré, Ele é o Filho de Deus. E aquilo não foi feito porque Pedro era impulsivo. Aquilo não foi feito porque Pedro era líder dos outros. Aquilo foi feito pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus. Deus revelou a Pedro a maior confissão de todos os tempos. Aceitar a Jesus como Filho de Deus necessariamente não tem muito a ver com quanto tempo você passa dentro da igreja, com quanto tempo você passa com a Bíblia aberta, embora isso seja extremamente importante. Aceitar que Jesus é o Filho de Deus tem a ver com você abrir o seu coração para que Deus te dê esse dom de reconhecer em Cristo o Salvador do mundo. Naquele momento, Pedro foi usado pelo Espírito de Deus. E quando você reconhece que Jesus é o Salvador, quando você reconhece que Jesus é o único, quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, você está preparado para uma nova revelação. E Jesus agora, a partir do versículo 21, diz: Desse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, você não está recebendo um certificado de alegria e felicidade constante, bonança, bênçãos materiais. Quando você aceita Jesus, você descobre que a religião de Cristo é uma religião de cruz, uma religião de sofrimento. Porque quando você se encontra com Jesus, a sua natureza, aquilo que lhe é natural, aquilo que nasce conosco, começa a ser provocado pela presença de Cristo, entende?
O olhar de Jesus começa a dizer que tem algo errado dentro de você. E mudar hábitos, mudar natureza, é tão difícil quanto ser crucificado. Pedro, quando percebeu que Jesus começava a falar de morte, quando Pedro percebeu que Jesus começava a falar de sofrimento, Pedro começou a ter dificuldade de juntar as coisas. Como que o Filho de Deus, morte, isso não combina? E Pedro, agora sim, falando em nome de alguém que pensava no futuro, um homem de estratégia e de visão, Pedro chama Jesus de lado. Fala: Senhor, eu quero dar um conselho. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro chamou Jesus de lado e falou assim: Senhor, o Senhor é muito bom com as palavras, mas assim, de política eu entendo. Então deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem algumas coisas que a gente não fala em público. Entendeu? Tem algumas coisas que a gente não fala em público. Porque se a gente fala em público, assim, até pode ser verdade, mas o povo assusta. Então, Senhor Jesus, para com esse negócio de morte aí, que isso aí não funciona, não. O povo não vai gostar dessa história. Na verdade, Pedro não estava gostando dessa história. Pedro gostou muito da parte do elogio. Pedro gostou muito da história de Jesus é rei. Mas quando esse rei começou a trocar a coroa pela cruz, aí esse seguidor começou a ficar com medo, porque se o rei vai para a cruz, o seguidor também vai junto. E aí Pedro falou assim: Senhor, tem misericórdia de ti, leia-se, de nós, né, Senhor? Isso aí não, esse negócio de renunciar, esse negócio de mudar, não dá muito certo. O senhor vai sofrer, o senhor não precisa disso. O senhor é filho de Deus, o senhor é Deus. O senhor pode mandar e todo mundo vai obedecer. Para com esse negócio de sofrimento, senhor. Esse negócio, politicamente, isso não funciona. E Jesus agora, no versículo 23, logo após, algum tempo depois, de ter elogiado Pedro, por ter deixado o coração aberto para ser um canal do Espírito, Jesus agora reprova Pedro, porque deixou o seu coração aberto para ser um canal do diabo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, no versículo 23, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim para dos homens. Quem não tem medo de sofrer, né, gente? Eu morro de medo de sofrer. Quando eu era criança, eu tinha pavor daquelas histórias de perseguição. Tinha um tempo na igreja que o pessoal pregava muito sobre isso. Que o negócio ia ficar feio, os bravadores iam fugir para o mato, ia levar a igreja nas costas, um negócio assim, tal. E era um negócio, eu tinha um pavor daquilo, né? Porque eu ficava pensando, aí eu lia lá os heróis de todas as épocas, os valdenses, e aí um dia eu cheguei para meu pai e falei: pai, a gente vai poder matar os pessoal assim quando eles vinham perseguir a gente? Meu pai falou assim: meu filho, não se preocupa com isso aí é problema de Deus. Isso é problema de Deus. O que vai acontecer é problema de Deus. O importante é você estar do lado certo. O importante é você estar nas fileiras do comandante que vai ser vitorioso no final. Porque quem está com Cristo mesmo que morra, o que vai acontecer? Viverá. Aquilo me acalmou por alguns dias. Depois eu continuei pensando naquilo. Pedro começou a pensar nas coisas dos homens e se esqueceu das coisas de Deus. Quando a gente começa a olhar com os nossos olhinhos humanos para tudo que o mundo oferece, é muito difícil engolir o sofrimento que Deus parece que está, em contrapartida, também oferecendo. Quando a gente olha com os nossos desejos acostumados, quando nós deixamos a nossa sensorialidade falar mais alto e vivermos aqui tudo de bom, porque, gente, esse mundo tem coisa boa, entende? A gente não pode negar isso. O problema é que é passageiro, efêmero, dura muito pouco, não vale nada. Pedro começou a olhar para a cruz e começou a ficar apavorado, ao invés de olhar para quem poderia estar sobre a cruz, que era Jesus Cristo.
O versículo 24 diz que Jesus chegou aos seus discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a tua cruz e siga-me. Porque depois que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, existe uma coisa que todo homem deve fazer, que é seguir a Jesus onde quer que ele vá. E não tinha coisa pior para um judeu. Não tinha coisa que irritava mais um judeu. Não tinha coisa que dava mais ódio no coração do judeu do que ver pessoas sendo crucificadas. Aquilo era uma cena horrível. Você via nas ruas das cidades pessoas maltrapilhas, açoitadas, fedendo, carregando uma cruz. Era um espetáculo horroroso. Aquela pessoa dizia para todo mundo que ela era uma criminosa, que ela não valia nada. Só que aquela cruz era símbolo da autoridade vil, maligna de Roma. E todos os homens, todos nós, deveríamos carregar a cruz, estar embaixo da cruz, porque lá é o lugar que nós merecemos estar. Nós devemos carregar a cruz mesmo, porque a cruz é o símbolo vil, maligno do poder do diabo, que quer fazer o que com a gente? Condenar à morte. Só que não existe privilégio maior do que no caminho para onde Jesus vai, você se agachar e tomar uma cruz e reconhecer: eu sou pecador, eu não valho nada mesmo, eu mereço estar aqui embaixo. Sabe por quê? Porque quando você chegar no Calvário, Jesus vai pegar a cruz de volta. E no seu lugar vai deitar sobre ela. E vai morrer no seu lugar. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue a sua natureza. Abandone os seus maus hábitos. Não existe religião com Cristo, uma religião de conforto. Eu gosto, eu ouço essa música porque eu me sinto bem. Eu gosto. Eu vou em tal lugar e não sinto nada, é muito bom, eu não vejo nada demais. Eu jogo esse tipo de coisa porque ninguém conseguiu me convencer que está errado. Eu não vejo nada demais. Seguir a Jesus tem preço, o preço da renúncia. De abandonar certas coisas que nascem com a gente. Sabe o que aconteceu? Jesus explicou para eles o processo da cruz. E aqueles homens passaram dias, a Bíblia diz no início do capítulo 17, que passaram 6 dias. E eles ficaram com aquele negócio, tentando harmonizar o Cristo vitorioso com o Cristo sofredor. Tentando harmonizar a glória e a redenção com o sacrifício e o sofrimento. E eles não conseguiam chegar, talvez, a uma conclusão. E Jesus, então, resolve, pela sua misericórdia, no momento em que ele também precisava de conforto, fazer uma revelação. Quando nós decidimos aceitar a cruz de Cristo, Jesus prepara uma revelação, um ápice. Jesus convidou Tiago, João e Pedro para subirem um monte. E eles subiram aquele monte, eles já estavam cansados. Eles não sabiam para onde Jesus estava indo. Jesus também estava cansado. Mas num determinado momento, o versículo 2 do capítulo 17 diz que foi transfigurado Jesus diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Eu acho isso aqui interessante, porque nessa hora Pedro nem pensou nele. Pedro falou: eu vou fazer uma para cada um de vocês, eu posso ficar aqui do lado de fora, só para assistir isto. É muito belo. Pedro estava entendendo quem era Jesus, mas uma revelação maior ainda seria feita. Porque falava ele ainda no versículo 5, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo.
Gente, eles viram Jesus. Eles viram Jesus não cansado pela jornada. Eles viram Jesus não cansado pela subida no monte. Eles viram Jesus com vestes brancas, resplandecente, com um rosto lindo, brilhante. E junto com Jesus, 2 homens, Moisés e Elias, que vieram conversar com Jesus, confortar Jesus, lembrar a Jesus que o caminho da cruz era o caminho que garantiria àqueles 2 a permanência deles no céu. E falaram com Jesus a respeito dos discípulos e da morte de Cristo. E a Bíblia diz, versículo 7, que aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Este é o ápice. Este é o auge da compreensão. Nem tudo nós conseguimos entender. Nem tudo na Bíblia é simples. Nem tudo na igreja é perfeito. Nem tudo no sábado é prazeroso. Nem tudo em nossa vida vai ser uma delícia. Mas uma coisa importa: que todas as outras coisas passem, mas que na sua vida e diante dos teus olhos fique Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Se você hoje está cansado da caminhada da vida e está sedento, Jesus pode ser a água. Se você está, porventura, em trevas, clamando pela manhã, Jesus é a luz, é a estrela da manhã, é a promessa de um novo dia. Se por acaso você está começando a sua jornada na vida cristã agora e precisa de alimento, Jesus é o pão da vida. Se por um acaso você está confuso com tantas coisas que ensinam nessa escola, lembre-se que Jesus é o caminho. E se, infelizmente, dúvidas assaltam o seu coração, por favor, meu querido, não se esqueça, Jesus é a verdade. Se você não tem voz, não tem coragem de pedir, lembre-se que Jesus é o seu intercessor. E se existe alguém aqui nesta noite que se considera morto, lembre-se que Jesus é a vida. Não existe ninguém, nenhum nome no céu e na terra que importa, pela qual nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Eu ainda estou construindo conceitos a respeito de Jesus na minha vida, mas uma é inabalável: Jesus é a certeza de tudo que passa nessa vida volátil, volúvel, que vai para lá, vem para cá. Desesperanças de um lado, alegrias efêmeras e passageiras. Eu tento não perder o foco, porque é isso que me anima a ser professor e a ter coragem de subir aqui para pregar para vocês. Eu acredito em Jesus. E não consigo pensar que possa existir, porque não existe nenhuma outra esperança além do doce nome de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite, neste sábado.